A paz do Senhor. Essa é uma manhã que o Senhor fez para nós. Essa é uma manhã de recebermos coisas preciosas do Senhor. O pastor Marciana, a pastora Ema estão ali em Girona, com a pastora Leli, o pastor Tiago, em uma conferência poderosa. Alguns de nós não podemos ir porque também temos que estar na igreja, mas estamos em intercessão e oração, porque sabemos que o mesmo Deus que está operando aqui, está operando ali. E Ele é maravilhoso. Feche vossos olhos. Vamos orar. Vamos pedir como eu nem precisava mais ministrar, porque, Amanda, eu glorifico a Deus por sua vida, por permitir o Senhor utilizar você para ministrar. Às vezes nós somos ministros do Senhor e não sabemos. Você já pregou o que eu vou pregar. Essa manhã eu vou falar sobre o silêncio do Senhor. E a Amanda já ministrou. E Deus é lindo porque Ele confirma a palavra. E às vezes Ele confirma em detalhes, mas hoje Ele confirmou com palavra. Então o Senhor já deu uma entrada no banquete que Ele tem para nós. E eu louvo a Deus pela vida da Amanda, porque para o Senhor nos utilizar, nós temos que permitir ser utilizado pelo Senhor. Muitas vezes dizemos, eu quero ser um instrumento. Mas muitas vezes somos um instrumento que queremos ficar cego, não queremos estar sempre amolado por Deus para ser utilizado. Feche vossos olhos, vamos orar. Amém. Exaltado seja o Senhor. Aleluias. Sim, Pai. Jesus, essa manhã, Pai, tudo aqui é do Senhor, sempre é teu. Mas essa manhã é especial porque a palavra ela é tua. O Senhor deu o dom, mas também é teu. O Senhor me deu a vida, mas também é tua. Ah, Pai, tudo é do Senhor, Pai. Jesus, nada é de nós, nada é nosso. E tudo que for falado, Jesus, tudo que for ministrado, tudo que for recebido pelos nossos corações, Pai, que venha do trono, Pai. Que venha do teu trono e da tua boca, Jesus. Pai, eu coloco como instrumento a minha vida em tuas mãos, Pai. E que essa manhã tu possa afiar com a tua unção, se assim for a tua vontade, Senhor. Para falar com vida, Jesus. Deus, eu não tenho nada a não ser a tua presença, é o que eu tenho, Jesus. Ah, Pai, nessa presença que o Senhor vem utilizar e alcançar a vida, Jesus. Senhor, aqueles que entraram aqui desanimados, Jesus, dá ânimo essa manhã, Pai. Jesus, aqueles que entraram dizendo, Senhor, eu necessito ouvir o Senhor falar. Ah, Senhor, essa manhã o Senhor acaba esse silêncio e fala com a tua palavra. Ah, Jesus, minha vida é tua. O dom que o Senhor me deu é teu. O talento é teu. Tudo é do Senhor, Pai. Eis-me aqui, Pai, esses teus filhos aqui. Então, Jesus, ministra essa manhã, Pai. Queremos ver o Senhor Jesus ministrar. Oh, Pai, queremos ver o teu Espírito ministrar. Queremos ver o Deus Todo-Poderoso ministrando, porque eu sei que tu ministra. E quando tu fala o meu coração, Senhor, eu somente serei como Moisés. Vou levar o povo, mas é o Senhor que fala. Todo espírito que não é do Senhor, todo demônio, todo principado, toda potestade, todo espírito contrário à palavra do Senhor, você já não tem autoridade no nosso meio, porque onde o Espírito de Deus está, você não pode estar. Então é uma ordem liberada no mundo espiritual, que nesse lugar somente o Espírito Santo flui. Eu não flui nada, Senhor, somente o Senhor. E como diz a Amanda, se tiver que ser no silêncio, no silêncio. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Abram vossas Bíblias, irmãos, em Êxodo 32. Glória ao Senhor. Êxodo 32. Graças a Deus. Todos encontraram? Que diz assim a palavra: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós, porque a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, já não sabemos o que lhe sucedeu.
E Arão lhe disse: arrancai-vos pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou o pendente de ouro que estava na sua orelha e os trouxeram a Arão. E eles o tomou das suas mãos, o formou com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E agregou e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Amém? Amém. Danilo, por favor, dá meu celular para eu acompanhar as horas. Glória ao Senhor. Graças por irmãos, aqui está uma palavra, uma história do Senhor, Moisés, Arão. Primeiro eu quero falar um pouco desse povo, para que a gente possa entender. Esse povo era um povo que estava continuamente, Deus falava com esse povo alertava eles sobre a idolatria. Continuamente Deus falava ao povo de Israel, porque eles declinavam sempre a mesma coisa, a idolatria. Era um povo que estava acostumado a ver a manifestação da graça de Deus no meio dele. A onisciência, a onipotência e a onipotência do Senhor. Então eles já estavam acostumados a ver Deus fazendo coisas maravilhosas no meio dele. E esse povo, Deus tirou eles com o braço forte do Egito, fez eles atravessar o deserto, mas enquanto eles atravessavam o deserto, a Bíblia diz que eles tinham uma coluna de fogo, que era o Espírito Santo que guiavam eles tinham uma nuvem de proteção com eles dentro do deserto, eles tinham comida, porque Deus mandava maná e codorna para eles comer, ainda assim com a ordem do Senhor, dizendo assim: ó, não guarda comida para amanhã, porque Deus queria provar a confiança deles. Eles guardavam o maná ainda sabendo que ele estragava. Esse povo no deserto, eles estavam acostumados com a manifestação da graça de Deus. E a partir disso, a Bíblia diz que as roupas dele não se estragavam, não gastavam, e não chegava enfermidade no meio dele, porque Deus não deixava. Então era um povo que continuamente vivia vindo a graça de Deus sobre a vida deles, ainda quando eles estavam no deserto. Eu tenho certeza que ainda quando nós estamos no deserto, há algo de manifestação de graça do Senhor na nossa vida. Mas como nós estamos tão acostumados em ver sempre, sabemos que Deus vai fazer, às vezes ainda assim nós somos um pouco ingratos, como esse povo estava. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés para ele subir naquele monte, e ele fala e deixa Arão, que era o sumo sacerdote. Eu quero falar um pouco também desse sumo sacerdote. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para ser porta-voz de Moisés, quando Moisés falou que ele não podia falar com o povo, que ele não podia, e ele foi o porta-voz de Moisés. Ele foi o homem que, quando Deus fez o milagre no Egito das pragas, o piolho, falou para ele assim: tira, levanta a vara. E ele estava ali junto, ele participou do milagre, ele viu o milagre do Senhor. Mas era um homem que, apesar de ser o sumo sacerdote, diante da pressão do povo, ele cedeu também à idolatria. Então Deus estava lidando com um povo que constantemente eles cediam à idolatria. E por isso que essa manhã eu quero falar com vocês sobre a paciência no silêncio de Deus e a murmuração. Amém? Abram vossos corações, eu sei que o Senhor vai falar conosco. Primeiro eu quero explicar aos irmãos o significado de paciência. Eu anotei para ter detalhado, para que a gente possa guardar isso e entender a palavra. A paciência no dicionário brasileiro diz que é a capacidade que nós temos de sofrer tragédias, adversidades, incômodos, ofensa, sendo forte, sem se queixar ou desviar-se daquilo que era o foco. Coisa que o povo de Israel ele não estava tendo. A murmuração é manifestar queixa ou desgosto por alguma coisa. E o silêncio de Deus, o silêncio é a ausência de notícia ou palavra sobre determinado assunto. E agora eu quero entrar na palavra. A Bíblia diz que o Senhor,
ele fala a Moisés já estava dando várias ordens àquele povo. Em todo o tempo ele dizia assim: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Era um povo precipitado de palavras, onde a Bíblia diz assim: não se precipite diante do Senhor com palavras, porque a Bíblia nos ensina que nossas palavras são colocadas no fogo e provadas por nós como ouro. E aquele povo, ele era um povo precipitado em palavras. Moisés falava alguma coisa, eles já diziam: tudo que o Senhor mandar nós faremos. Então Deus fala a Moisés: Moisés, sobe aqui no monte, porque Deus ia instruir Moisés como preparar o tabernáculo. E Moisés sobe no monte junto com Josué e deixa os anciãos, 70 anciãos no pé do monte, com Arão e Ur ali no pé do monte. E diz assim, e fala para ele: fica aqui no pé do monte até que a gente volte. E nós vamos subir, porque havia um chamado do Senhor para ele subir. Então a Bíblia diz que quando Moisés chega naquele monte, leva 6 dias. O monte estava fumegando e Moisés estava ali também, passando o teste da paciência, porque foram 6 dias. E no 7º o Senhor falou: entra no monte, Moisés. Mas ele teve que primeiro ser provado com a paciência também. E aquele povo estava embaixo, no pé do monte. Irmãos, é um perigo de ficar no pé do monte. Muitas vezes, por ficar no pé do monte, a gente não entende determinados propósitos, porque a gente não foi no monte do Senhor ver pessoalmente, a gente viu de longe. Entra no monte essa manhã, irmãos. E diz assim, no versículo 1, para que possa acompanhar: mas vindo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e lhe disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Moisés sobe, vai no monte, e ali Moisés tardou 40 dias com o Senhor, onde Deus estava dando instruções a Moisés. Mas o povo lá embaixo, eles haviam recebido uma promessa do Senhor, que eles chegariam na terra prometida. Moisés estava guiando ele, agora Moisés estava no monte com Deus, eles estavam embaixo, mas eles não sabiam esperar. Eles não sabiam esperar algo que o Senhor falou. Então, por eles não esperar, eles se desesperam. Se desespera e vai buscar Arão para dar uma solução, porque que Deus está tardando. Assim algumas vezes passa na minha vida e na sua. O Senhor faz uma promessa, o Senhor disse: eu vou fazer, mas o tempo passa e Deus ainda não cumpriu. Então a gente se desespera, entra em desespero e começa uma sequência de coisas que não agradam ao Senhor, por não ter paciência. E a Bíblia nos ensina que a paciência, ela produz esperança. Se esse povo tivesse paciência, eles saberiam esperar. Cuidado, irmãos. Peça para o Senhor trabalhar a paciência, mas trabalhar a paciência se trabalhar no meio de tribulação. É só, não tem outro jeito. E aquele povo está ali embaixo e por demorar, está dúvida no coração já dele, ele fala: levanta-te, faz uns deuses que vão diante de nós, porque a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, já nem sabemos o que lhe sucedeu. Moisés estava lá em cima. A Bíblia deixa claro que a ordem deles era ficar no pé do monte. Eles já estavam dentro do arraial. Eles já não estavam no pé do monte. Arão já estava dentro do arraial. E dali se via um monte. E interessante é que a Bíblia em todo o tempo fala que eles olhavam, eles tinham medo, porque eles viam um monte de Deus fumegando. E eles estavam ali esperando. Eu pergunto, dentro do arraial estava uma algazarra. O povo estava totalmente em rebelião, buscando Deus, buscando Moisés. Cadê esse Moisés que morreu? E o sacerdote, ele estava dentro daquele arraial. Dali, tanto ele quanto o povo, eles viam um monte de Deus fumegando. Ele via que a presença de Deus continuava. Moisés poderia ter morrido, mas Deus continuava vivo, porque havia sinais que Deus estava vivo. Mas aquele povo preferia ficar e não acreditar no que Deus falava. E eu pergunto, e o sacerdote? Porque ele fala: levanta-te. Será que em um momento que está em rebelião, todo o arraial está no alvoroço, e o monte está fumegando, o sacerdote que era para estar no pé do monte, nesse momento ele já nem estava mais executando a ordem que era dele de sacerdote. Ele já tinha descido e ele já estava confundido junto com o povo. Ele também não estava mais acreditando. Irmãos, a falta de paciência nos impede de ver a promessa vindo se cumprir. Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote.
Ele tinha que levar aquele povo, mas os homens foram a ele e falaram: levanta-te, no meio de uma rebelião. E entre uma rebelião e um monte de Deus aceso, é lugar do sacerdote estar sentado ou deitado, não sei, ele não estava em pé. Ai. Irmãos, em dias que não vem resposta do Senhor, de silêncio, não é tempo de estar sentado nem deitado. É tempo de estar em movimento para não chegar ao ponto de já estar a rebelião. No versículo 2, irmãos, e Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Esse povo, quando eles saíram do Egito, essas mulheres, Deus colocou nelas uma graça, em que elas foram pedir a Faraó riquezas, e foi dado a eles muitas coisas de ouro, pedaços de ouro grande, provavelmente, porque eles tinham ouro. A Bíblia relata que eles tinham riqueza. Mas aqui, quando eles vão, Arão, com a falta de paciência, ele fala assim para eles, no 2, tá, irmãos? Que possa acompanhar. Vai e arrancai pendente de vossas orelhas. E isso me chamou a atenção muito tempo, porque um povo que tinha ouro, pedaços grandes, vai tirar coisas tão pequenas, porque eles queriam Deus para ele. Por que vai tirar coisas tão pequenas? E levou um tempo, e o Senhor me mostrou o que essa palavra quer dizer. No momento em que nós estamos com falta de paciência, acreditar naquilo que é o Senhor, nós vamos construir coisas. Eu já vou dizer a vocês o que era esse Deus que ele construiu. Eu vou chegar lá, mas já vou falar para que vocês entendam. Ele fez um bezerro de ouro, um bezerro de fundição. E esse bezerro que o povo de Israel montou dentro do arraial deles, nada mais era que a murmuração. E para fazer a murmuração, que era esse bezerro, Arão falou assim: saca de vós outros os pendentes da tua orelha. Que tremendo, né? Na orelha, mas que na orelha. Irmãos, quando nós temos falta de paciência e não sabemos esperar do Senhor, a primeira coisa que nós vamos a pessoas que não vai nos ajudar e tiramos de nós e colocamos é o que nós tínhamos escutado do Senhor, e nós entregamos a promessa, nós arrancamos o que escutamos e damos para manter esse bezerro no meio do arraial, que é a murmuração. Comece a guardar a promessa que o Senhor te fez. Comece a esconder no secreto, porque se tivesse no coração, eles não tinham arrancado da orelha. E Arão deixou claro, falou assim: arranca esses pendentes de tua orelha e põe aqui que eu vou montar esse Deus que você quer. Era murmuração, irmãos. Quem não tem paciência murmura no período do silêncio de Deus e da espera do Senhor. Quem não tem paciência murmura. Murmura, porque não aguenta esperar e vai tirando. Deus falou que eu vai me dar as nações, mas como eu não tenho oportunidade na igreja, vai montando. E é o bezerro, tá vindo um cavalo, passa do boi, vai tirando. Ah, mas Deus falou que eu vou ser empresário, não tá saindo nenhuma obra. Olha o bezerro grandão, tá ficando grande o bezerro no meio do arraial. É de nós que sacamos. Aí, por que era de ouro os pendentes? Porque o Senhor colocou em nós coisas preciosas, coisas caras. O Senhor investiu em nós coisas de muito valor, por isso era de ouro. E nós sacamos tempo, nós sacamos pensamento, nós sacamos o que ouvimos, sacamos palavra e construímos esse bezerro no nosso meio. Enquanto o bezerro está montado, Deus não vai responder. O monte vai continuar fumegando. A rebelião vai continuar e Deus não vai responder. Dá glória, irmãos. Louvado seja o Senhor, porque Ele ainda nos exorta. E a Bíblia diz que Ele exorta os que amam. Ele é lindo. Há coisas preciosas em nós, irmão. Há talentos. Há palavras lindas para sair de nossa boca. E no tempo da espera do Senhor, há pensamentos lindos que o Senhor nos leva a lugares altos. Muitas vezes Deus te deu uma nação e você não chegou na nação ainda pisando. Mas você pode entrar no mundo espiritual em pensamento e tocar nestas nações orando. Enquanto deixa no silêncio, eu estou entrando em todas as nações na oração. Deus está no silêncio, tem conta para pagar, pastora. Deus não vai pagar não, vai. Continue orando que vai ter que chegar. Deus manda a provisão. Quando Ele não manda do justo, Ele manda até do ímpio, mas Ele manda. E o povo estava sacando os pendentes. Interessante que eram de todos, dos filhos, das mulheres,
Toma bezerro. O bezerro está crescendo. Toma um bezerro. Está sacando. Só podia fazer aquele bezerro se fosse todos. Porque se tivesse pelo menos meia dúzia que se levantasse e falasse assim, aqui não vai montar bezerro, não tinha bezerro. Dentro de casa é assim. Aí que tem alguém para se pôr na brecha e dizer assim, quando o marido, a mulher, o filho murmurar, falar, aqui não tem bezerro não, hein? Aqui tem a palavra do Senhor e eu não tiro da minha orelha o que Deus falou para negociar. Mas o que passa é que quando um murmura, o outro murmura. É necessário que um se fique, pelo menos um fique na brecha. E não vai ter bezerro no meio do teu arraial. Você vai ver um monte fumegando. Você pode ver alguém se rebeliando. Mas se você não tirar o penete da tua orelha, esse bezerro não pode ser construído. Oh, glória! Oh! Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu parei no 4. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o burril. E fez um bezerro de fundição. Então disseram, esses são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha que interessante. No versículo 31, eu vou ler para que os irmãos possam entender. Deus falou assim a Moisés. Depois falou o Senhor a Moisés. Eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. O enchi com o Espírito de Deus e de sabedoria, e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Existia um homem dentro do arraial, que ele era a pessoa capacitada por Deus para dar forma a ouro, para fazer imagens de ouro, ou que fosse de ouro, os objetos de ouro, porque Deus não era com imagem, mas o objeto. Mas aquele povo, no meio da impaciência, eles não foram buscar a pessoa. Arão era o sumo sacerdote, mas Arão não estava capacitado por Deus para construir nada de ouro. Existia um homem que estava ali e foi deixado no arraial, para que se fosse para construir alguma coisa, ele tinha habilidade, um homem cheio de espírito com habilidade. Há momentos em nossas vidas, por não saber esperar, por falta de paciência, no silêncio de Deus, porque quase sempre nós estamos sendo metidos em processo. Por quê? Porque os processos nos acercam ao Senhor. É por isso que nós entramos em processo. É porque cada vez que Deus deixa nós um pouquinho livre, a madrugada é esquecida, Deus fala, vem aqui filho, entra aqui nesse processo para eu não te perder. Era o povo de Israel. Eles estavam continuamente em processo, porque Deus sabia o coração deles. Então a maneira deles estar perto de Deus era nos processos. E assim ainda é hoje, nos nossos dias. Tem pessoas que só permanecem, estão ainda no Senhor, por causa dos processos. Se Jesus tirar os processos, perde. Por isso que está no processo. E voltando aqui, havia um homem que ele era especialista em construir o que fosse em ouro. Mas o povo foi a Arão, falou assim, faz para nós. Ele falou, arranca, tira aí da sua orelha. Irmãos, quando você não sabe esperar o que Deus tem para você, você acaba pegando o que é teu e entregando na mão de pessoas que não estão habilitadas para dar forma aos sonhos de Deus na tua vida. Talvez se eles foram para esse homem, ele estava vendo um monte fumegando, ele podia ter feito uma imagem de fogo representando Deus. Mas eles foram para Arão, que não tinha habilidade nenhuma em construir nada em ouro, e ele fez um bezerro de ouro. Para de, nos tempos de espera, desespero do Senhor, e buscar pessoas que não estão habilitadas a desenhar o sonho de Deus para a tua vida. Busca pessoas, muitas vezes buscamos pessoas do mundo, e quando chegamos diante dela e falamos assim, o Senhor me disse isso vai fazer. Sabe qual é a resposta? Ela toma aquilo seu e monta um bezerro e fala, tá besta, que Deus não vai fazer nada disso. É você que entrega teus sonhos para quem não pode moldear da maneira que Deus sonhou. É você que pega, entrega e a pessoa moldeia conforme ela quer, não que Deus te disse. Entregou Arão, não tinha habilidade de fazer nada de ouro, não era dele, não foi esse chamado que Deus deu para ele, ele era sumo sacerdote. Levava o povo para as coisas do povo para Deus. E foi lá e entregou. Faz lá o bezerrão. Quando você passar problemas com teus filhos em casa,
vá para os pés do Senhor. Quando você passar problema financeiro, vá para os pés do Senhor. Quando seu casamento estiver todo destruído, vá para os pés do Senhor. Ele não vai montar um bezerro dentro da tua casa. Ele não vai moldear um bezerro. Ele vai moldear conforme ele sonhou. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores que o nosso. Glória a Deus. Exaltamos, Senhor. E ele tomou com as duas mãos, formou ouro como o rio, e ele fez um bezerro de fundição. Esse burril aqui, irmãos, eu quero só falar para vocês do jeito que eu fui buscar o que ele era. Esse burril de ouro. O burril é uma ferramenta altamente, ela corta bastante, afiada, muito afiada, e ela é utilizada para moldar os metais, ouro principalmente, quando está no fogo. E assim, interessante que Arão pegou o que ele tirou da orelha, eu pego o que Deus me disse, eu coloco na mão de quem não está habilitada da forma, entrego, e ele vai buscar um burril, algo cortante, para dar forma àquele bezerro. Toda vez que nós vamos buscar ajuda em quem não está habilitado, não tem nada mais cortante na vida de uma pessoa que uma palavra liberada. E a primeira coisa que alguém que está acostumado a fazer bezerro vai dar para você é uma palavra cortando o que Deus falou. É a palavra, irmãos. Não tem nada mais cortante que a palavra. Nada mais cortante que a palavra. A palavra tem o poder de dar vida e morte. A palavra tem poder de levantar e de parar ministério e vida de pessoas. E aqui é pessoas essa manhã que pararam porque alguém usou um burro cortante e moldeou o que não era o sonho de Deus na vida. Mas eu quero te dizer essa manhã que é um Deus todo poderoso e que o monte ainda está fumegando. E ainda que você não veja a resposta do Senhor, Ele vai te responder. Não aceite, irmãos. Eu não aceito uma palavra, a não ser do meu pastor, porque eu sei que ele não vai mostrar a minha vida. Eu não aceito uma palavra que não venha de encontro ao que Deus falou comigo primeiro. Eu não aceito. E eu já falo na hora, eu não vou nem para casa, que eu passo mal, eu repreendo o nome de Jesus. Não é para mim, não é. Se Deus me deu um sonho, quem está junto comigo, no mesmo espírito, tu tem que moldear da maneira que Deus falou. Se tiver um pouquinho a mais ou a menos, não foi Deus. Então eu não quero. Comece a compartilhar teus sonhos com quem tem habilidade de moldear sonhos de Deus. Comece a compartilhar teus sonhos com quem olha para você e fala assim: eu vou pelas nações, pastor Isabel, vamos junto, eu vou com você também, vamos lá. É para Jesus. Comece a moldear seu sonho com alguém que chega e fala assim: ó, pastora, Deus falou que eu vou pregar tremendamente. E vocês sabem que eu falo. E eu digo: levanta as gerações de mulheres que marcam essa terra. Levanta, Jesus, entra por aquela porta uma multidão de mulheres que prega a palavra ministrada pelo Senhor para glorificar teu nome. Busque pessoas que moldeiam sonho igual ao sonho de Deus. Não busque pessoas que moldeiam sonhos segundo o coração dela, ou segundo o que ela vê no teu espírito naquele momento. Porque não é que Arão estava fazendo mal. Ele pediu e falou: dá para mim. E ele via... Ele não tinha habilidade naquilo. E a pessoa vai no desespero e entrega aquele sonho para ele. Eles falaram: eu quero deuses. Eles tinham saído do Egito, onde era uma cultura normal de idolatrar bois, bezerros, vacas. Eles tinham essa cultura. Então Arão nada mais viu o que estava dentro daquele povo. Virava e mexia. Eles diziam assim: quem dera nós voltasse para o Egito. Lá tinha repolho e cebola, aqui não tem nada. Ainda tinha maná, mas eles estavam reclamando. Então Arão somente deu forma àquilo que eles tinham dentro dele, que eles falavam. Há momentos que você vai encontrar pessoas que não é que elas sejam mal, é que elas vão moldear segundo o que você diz para ela. Elas vão moldear segundo o que você diz para ela. Se você falar para ela que é daquela maneira, ela vai moldear para você daquela maneira que você está falando. Então é necessário que você comparta teus sonhos com quem sabe dar o molde perfeito. Oh, aleluia. E Arão, vendo isto, edificou o altar diante dele, agregou e disse: amanhã será a festa do Senhor.
E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas ao povo. E assentou-se a comer e a beber, depois a levantar-se e a folgar-se. Assim é. Quando o bezerro já está pronto, já encontramos alguém que vai participar da nossa festa, assim fazemos. Diante do monte de Deus, já perdemos até o temor. Ali nós estamos celebrando. Estamos soltando palavras, adorando aquele bezerro com palavras, dizendo, agora nós já estamos junto com o que estava lá, que construiu o bezerro que não acreditava. Saiu murmurando e Deus está ouvindo. Porque Deus estava vendo tudo do alto, Deus via tudo. E Deus falou assim para Moisés, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. E perante ele sacrificaram. E lhe disseram, são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. 9. E disse mais o Senhor Moisés, tenho visto esse povo e esse que é obstinado. Agora, pois, deixa que meu furor acenda contra eles e consume, e eu farei de ti uma grande nação. A ponto de Deus virar e querer destruir todos eles. Mas havia um homem que ele não ficou no pé do monte, irmãos. Havia um homem que ele foi e viu a glória do Senhor. E aquele homem, naquele momento, ele era a importância de você subir no monte. Naquele momento, ele era intercessor do povo. A intercessão dele foi tão poderosa diante de Deus, que ele foi lá atrás e falou, Senhor, lembra do que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, Senhor. E Deus falou assim, não, eu não destruo mais. Era um homem intercessor. Eu já falei isso aqui nos 12 dias de consagração, eu vou repetir porque isso é muito importante, você guarde isso. Existe um momento em nossas vidas que o Senhor nos vai conduzir para o monte onde Ele está fumegando. O monte onde está tendo trovões, relâmpago, fogo. E quem está no pé do monte, ele vai olhar isso que está passando em sua vida e vai dizer assim, é fogo consumidor. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel dizia, é fogo consumidor. É Deus que está consumindo Moisés. Mas eles estavam no pé do monte e não sabiam que Deus estava manifestando a glória dele para Moisés. E eu quero te dizer essa manhã, os problemas que passam em nossas vidas, há pessoas que não estão no mesmo espírito, não estão no mesmo propósito, não conhecem a Deus da maneira que tem que conhecer. E eles estão no pé do monte, eles vão dizer, é Deus consumindo, é Deus tratando. Mas eu te digo não, é manifestação do poder de Deus na sua vida. Tem pessoas que olham e você é desempregado, com pouco serviço, doente. Oh Jesus, com a família destruída. E fala assim, oh irmão aí crente, oh, como que está a vida desse homem? Cadê Deus? É Deus tratando, é fogo consumidor, não é não. É manifestação do poder de Deus. É manifestação do poder de Deus. Quando Deus quer te tratar, irmãos, quando tem processo que você tem que passar, você não tem para onde correr, Deus te toma, te mete dentro do fogo, e enquanto tem uma plateia dizendo que é Deus te consumindo, Ele não vai responder nada, mas quando você descer, você vem com algo na mão que eles vão saber que foi Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que Moisés desceu daquele monte. E ele desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, escritas pelo dedo de Deus. Momento de silêncio de Deus, irmãos, é que Ele está fazendo coisas preciosas a nosso respeito. Mas Ele não pode intervir. Porque a Bíblia diz que constantemente Satanás vai diante de Deus nos acusar. E tem momento como Jó estava sendo provado, e Deus não podia fazer nada, porque era um momento de provação. E Jó estava mostrando que ele era paciente. Então tem momentos na sua vida agora, quando você passar em processo, que Deus estiver calado, não tira não, irmão, não constrói bezerro não. Levanta altares para o Senhor. Pega a caneta e anota, olha essa data, eu estava assim, não tinha serviço, estava doente, está um ano, mas Deus falou isso, e passa o tempo, você volta lá, glorificado seja o nome do Senhor, se cumpriu. Aleluia. É assim que você faz no mundo espiritual, marca território. Deus é fiel.
Você pode não ter força para gritar, escreva, Deus é fiel, está lá escrito. Mas as pessoas, esse povo, Moisés estava descendo, Deus estava calado, observando o povo, e o povo estava lá montando um bezerro dentro do arraial. Já bebiam, já estavam loucos dentro do arraial com esse bezerro. E Moisés descia com as tábuas do mandamento, que Deus tinha feito com o próprio dedo, escrito por Deus para eles. Cuidado, irmãos. Pode ser no teu maior momento de desespero, onde Deus manda a resposta do que você tem pedido. E pode ser que quando Ele chegue no teu arraial, Ele encontre um bezerro montado. E pode ser que você não esteja sozinho com esse bezerro, esteja testemunha junto, celebrando com esse bezerro, que é a murmuração. Hoje é manhã de você tirar do teu coração a murmuração. Ela não agrada a Deus. Oh, glória! E voltou Moisés do monte com as tábuas, e aquelas tábuas eram obra de Deus, escrita 16. Era a mesma escritura esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alariada de guerra, aí no arraial. Essa parte aqui é uma parte bem interessante. Alariado. Moisés ficou no pé do Josué ficou no pé do monte, e ele estava lá em cima do monte. E quando ele desce, Josué, que estava escutando tudo o que estava passando, ele via o que estava no monte, e ele escutava o que estava passando com o povo. Porque a Bíblia diz que havia ruído de alariado, o povo estava gritando, o povo estava desesperado no monte, era ruídos muito fortes que via. E ele fala assim, ó, ai ruído de guerra dentro do arraial. E era o ruído de guerra, dentro de uma guerra o que há? Há confusão, há gritos, não há grito de paz. E ele fala assim, ele reconhece aqueles gritos como um grito de guerra. E Moisés responde assim no 18, porém, ele disse, não é alariado de vitoriosos, nem alariado dos vencidos, mas alariado dos que cantam o osso. Isso aqui tem uma pérola do Senhor nisso aqui. Dentro do arraial, enquanto aquele povo esperava a promessa se cumprir, Moisés desceu uma resposta do Senhor. Eles montaram o bezerro, tiraram o que Deus deu para ele, entregou na mão da pessoa errada para moldear errado. Agora havia dentro do arraial deles um bezerro de ouro plantado, ali dentro do arraial, e agora eles começavam a dar gritos de júbilo, como de confusão no meio deles, porque estava ali o bezerro de ouro. E Josué fala assim, Moisés, há ruído de guerra dentro do arraial, e ele fala assim, não é nem de vitoriosos, nem é do derrotado, mas é dos que cantam. Em momentos, irmãos, de bezerro de ouro que está implantado dentro do nosso arraial, a música, ela tem o poder de nos levar à presença de Deus, ela tem poder de nos levar a coisas passadas que nós outros já vivemos, e a música tem o poder de nos transportar a lugares. E ele diz aqui, é alariado dos que cantam o osso. Irmãos, não deixe que a murmuração te leve a lugares que o Senhor já te arrancou. Às vezes, em momento de desespero, nós vamos voltar lá no passado, onde Deus já nem quer, já te arrancou de lá. E a Bíblia diz aqui que é alariada dos que cantam. Ou seja, eles foram buscar lá atrás coisas que já não eram nem para estar no meio dele mais, mas porque eles já nem acreditavam que Moisés ia descer, pensavam que Moisés tinha morrido, eles estavam desfrutando, eles estavam cantando, eles estavam buscando, eles estavam sendo transportados a lugares que não era mais a vontade de Deus para ele. Não fique em momento de desespero sendo transportado pela tua alma a lugares que o Senhor já te tirou. Não diga assim, quando eu estava no mundo eu tinha mais, era mais serviço, quando eu estava no mundo meu casamento era melhor, porque você está cantando dentro do arraial, você está sendo transportado ao passado onde Deus não te quer mais. Por isso que ele fala assim, não é ruído de guerra, mas nem de vitorioso, nem de vencido, eles estão cantando, eles estão sendo transportados lá atrás. Cuidado, irmãos, onde nossos pensamentos nos levam nos momentos de murmuração, expectativa de ver Deus agir, de Deus falar. Quase sempre, a nossa alma nos conduz
a cantar dentro do arraial do Senhor, ao lado daquele bezerro. Aí lá dizia assim, mas antes eu tinha, não era assim. Fui ser crente, a prova é maior do que antes. É que você está cantando dentro do arraial, sendo transportado lá no passado, onde não te pertence mais, porque a Bíblia diz, todas as coisas se foram novas. E o que passou ficou lá atrás. O que passou ficou lá atrás. Ah, talvez se eu tivesse casado com esse ou com essa, minha vida não era assim. Ficou lá atrás, é canto. Talvez se eu ficar no Brasil, eu tinha meu... É canto, ficou lá atrás. Alariado de guerra. Confusão. Confusão. Oh, glória a Deus. E diz que Moisés veio dentro do arraial, pega aquele bezerro e coloca ele no fogo e ele vira pó. Pó. Para ele ter virado pó como cinza, ele não era todo de ouro. Provavelmente eles juntaram, fizeram a aparência dele de ouro e dentro ele teria madeira. Porque é assim mesmo. A murmuração, ela não é pura, não. Parece que você tem aquela razão, que está bonito, está por fora, mas dentro tem coisas que não valem nada. Que quando for colocado no fogo, vai virar cinza. Essa é a murmuração. O que você tem que ter diante do Senhor é a confiança em Deus, que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E aquele povo ali, enquanto Deus estava trabalhando, eles não estavam esperando, mas Josué estava no pé do monte. Eu creio que Deus terminou de escrever tudo aquilo, porque havia um homem que estava na brecha, que ficou ali esperando. Ele não saiu do lugar onde tinha deixado ele, porque a palavra foi: esperai-vos aqui. E eles foram para dentro do arraial, desobediente ao Senhor. Por isso eles montaram esse bezerro de ouro. Porque quando nós permanecemos no lugar onde Deus nos mandou, vendo o monte fumegando, nós vemos manifestação do poder de Deus, nós temos resposta. E nós não nos desesperamos. Não tem nenhum momento que a Bíblia descreve que Josué estava em desespero ali, e ele estava esperando também. É que ele estava no lugar onde ele foi ordenado, ele era obediente. E essa manhã eu te convido, irmãos, em que lugar você está? Onde que Deus te mandou estar? O que é que você tem tirado e dado para montar bezerro dentro da tua vida, bezerro no teu negócio, bezerro no teu casamento? O que é que você tem tirado de você? É palavras? É pensamento? O mundo espiritual tem uma ferramenta, tem um burril afiado, esperando só você liberar para ele cortar. Mas necessita vir de você a vontade de crer, acreditar que aquele que é poderoso, que nos fez a promessa, ele vai cumprir. Aquele que é todo poderoso, ele nos leva ao deserto, mas do deserto nós podemos ver o monte fumegando muitas vezes. Nós podemos ver o ruído do Senhor, trovões e relâmpagos dizendo: eu estou aqui, ainda que Moisés não voltou, mas eu permaneço no mesmo lugar e a promessa está de pé. Só que é necessário você querer montar para o Senhor altar e não bezerro. E essa manhã eu te convido, se no tempo que o Senhor te trouxe aqui, porque assim, o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. E eu creio que quando todos nós saímos do Brasil, entramos no avião, fechou a porta, Deus deu uma página em branco. Falou: agora escreve outra história. É assim. Ficou tudo lá atrás. Tudo. Os bons e os maus momentos estão lá atrás. Aí o Senhor nos faz atravessar e nos dá umas páginas assim. Dentro do avião. Branco. E fala: agora escreve outra vez sua história. Vem que eu estou contigo. Aí a gente faz a história do jeito que a gente quer. E depois a gente não tem paciência em ser tratado pelo Senhor na paciência, que é o terrível silêncio de Deus. Mas só os fortes superam. E aí nós pega e tira tudo que Deus deu para nós precioso e vai montando bezerro no arraial. Como você vai ver, tá um boi grande. Para matar esse boi é só Jesus. Te convido a ficar em pé essa manhã. Aleluias. Não confunda ruído, irmãos. Alariado de guerra não era de paz. Não era grito de vencedor, não era grito de derrotado. Era grito dos que cantam, que tinham voltado lá do passado, para recordar o passado, devido a não saber esperar o Senhor. Então eu te convido essa manhã,
Feche seus olhos. A confiar no Senhor, dizer: eu confio, Senhor. Está demorando, está tardando. Mas mesmo assim, Senhor, daqui de dentro do arraial, eu consigo ver o monte fumegando.